Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e dispostos a estudar mais um roteiro de língua portuguesa. O roteiro 18 vai começar abordando o tema intertextualidade. Eles iniciam mostrando duas imagens. Do lado direito vocês têm o quadro famoso de Leonardo da Vinci chamado Mona Lisa, que todos vocês conhecem, e do lado esquerdo está a Mona Lisa com a máscara de um personagem conhecido, que é o Batman. Em seguida, eles definem o que é intertextualidade, que é o nome que se dá à relação que se estabelece entre duas ou mais obras, sejam obras escritas, pintadas, fotografadas ou filmadas. Isso acontece quando uma obra que já existe tem influência na criação de outra e pode acontecer de várias maneiras e nos diversos gêneros. Pode acontecer na prosa, que é o texto escrito em parágrafos, na poesia, que é o texto escrito em versos, em letras de música, na publicidade, nas imagens, na pintura, em filmes, séries, novelas, entre outros. E aí tem um quadro de Mona Lisa, também trabalhando com intertextualidade, onde ela aparece com frio, porque ela está com luvas, cachecol, touca de lã. Esses acessórios não aparecem na obra original. Além disso, tem os versos, nem tranquilo nem favorável, tá frio, tá congelável. Então, além da figura de Mona Lisa, aparece um trecho de uma música conhecida no Brasil. Quer dizer que quando você vai criar ou mesmo interpretar uma intertextualidade, você tem que mobilizar um certo conhecimento de mundo, de textos variados, de diversas obras, para que você faça isso de maneira correta. Na sequência, aparece uma obra, que é um outro quadro, e na questão 1 vocês têm que descrever as suas impressões sobre essa obra. Eu sugiro que vocês observem bem tanto esse primeiro plano, que são os rostos, quanto o plano de fundo, que parece uma fábrica, uma indústria. Então, observem tudo na imagem antes de descrever as impressões. Já na questão 2, eles pedem que vocês comentem sobre essas expressões faciais. Aí sim, foquem somente nos rostos. Finalmente, na questão 3, eles revelam que essa imagem é a reprodução de um quadro chamado Operários, de Tarsila do Amaral, feito no ano de 1933. Após a imagem, eles colocam uma crítica feita a esse quadro, uma interpretação desse quadro, e pede que vocês encontrem referência a essa temática, quer dizer, a esse tema abordado no quadro, em um desses trechos abaixo. Então, os versos que abordam o mesmo tema seriam os versos de Vinícius de Moraes, os de João Cabral de Melo Neto, os de Álvares de Azevedo ou os de Fernando Pessoa. Em seguida, eles trazem o quadro Moça com Brinco de Pérola, de Vermeer. Tracy Chevalier ficou encantada com essa imagem e resolveu escrever a história fictícia dessa moça que aparece aí no quadro. Isso já é uma intertextualidade. E não parou por aí. Aconteceu uma outra intertextualidade. Esse livro, ele se transformou em um filme. A intertextualidade ela pode aparecer nos diversos campos da atividade humana, mas nós observamos bastante no campo artístico. Observem que houve aí do lado esquerdo a junção de 3 obras icônicas, que são O Grito, A Moça do Brinco de Pérola e Mona Lisa. E um toque de modernidade, porque Mona Lisa está tirando uma selfie deles. Já do lado direito aparece uma releitura de A Moça do Brinco de Pérola, utilizando uma jovem negra. Na parte de produção de texto, vocês terão que criar, a partir do quadro Operários, uma intertextualidade. Então, eles pedem que primeiro vocês escolham um gênero textual, que pode ser um poema, um conto, uma crônica, uma música, e recriar esse mundo retratado no quadro
a partir do seu ponto de vista. E um detalhe importante é que o texto de vocês ele deve ter no mínimo 10 linhas. O roteiro 18 ele traz a atividade complementar do caderno de vocês. As páginas são 20 e 21, atividade 3. Então ele começa perguntando se você já leu textos como este. Lembrem que ele está falando do texto de artigo científico, tá bom? O que vocês estão vendo no caderno. Essa atividade complementar é específica do caderno de vocês. Então, se você já leu texto como este, na 2, em qual área do conhecimento ele predomina? Na 3, qual é o tema abordado nesse texto? A 4, vocês vão ter que responder se vocês tiveram alguma dificuldade para compreender o texto. E se vocês tiveram, quais foram essas dificuldades? A 5 é de alternativa. Vocês vão indicar o item que melhor traduz a finalidade do texto estudado, que é o texto de divulgação científica. Se ele é utilizado para ensinar como se faz um relatório científico, para defender um ponto de vista ou para expor um conteúdo de natureza científica. Na questão 6, eles querem que vocês se atentem à linguagem do texto. Então, a letra A vai perguntar qual é o modo verbal predominante, se é o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. A letra B, qual o tempo verbal que predomina, se é o presente, o passado, que é o pretérito, ou o futuro. Na letra C, qual a variedade linguística utilizada? Então, variedade linguística quer saber se é uma linguagem com mais gíria, uma linguagem mais padrão, uma linguagem que usa regionalismo. Qual a variedade linguística utilizada no artigo científico? Na letra D, pergunta se há predominância da linguagem formal ou da linguagem informal. E a letra E, a linguagem utilizada é adequada à situação de comunicação? Verifique onde o artigo foi publicado para responder a questão. Então, a linguagem que eles utilizaram, ela é adequada a essa situação de comunicação, de uma divulgação de um artigo científico? A questão 7 vocês não precisam fazer, ok? E a questão 8 está dizendo qual é a função do infográfico apresentado ao final para a interpretação do texto. Então, o infográfico, eles aparecem na página 20, né? Qual é a função deles, tá bom? Então, mais uma vez, reforçando os recadinhos, façam as atividades da semana, participem, tirem as suas dúvidas, deixem os roteiros em dia e não acumulem tarefas, tá bom? Estarei com vocês no período da manhã. Bons estudos, beijos, fiquem com Deus.